O Centro Espírita Allan Kardec de Penápolis foi fundado em 1º de agosto de 1962, tendo como primeiro presidente José Francisco Filho, vice-presidente Luzia Martins Bueno e primeiro secretário Ataíde Ribeiro de Paula. Sem sede própria, funcionou inicialmente utilizando o espaço dos Centros Espíritas Mariano Dias e Discípulos de Jesus. Em 7 de fevereiro de 1969, passou por reestruturação, liderada com a presidência de Benedito Mouzinho, vice-presidente Felipe de Almeida e primeiro secretário Evilásio Paiva Santos. Fui procurado por Benedito Mouzinho, que se interessou muito para a construção de um centro. Nós não tínhamos terreno e também não tinha dinheiro. Nós precisávamos boa vontade e erguer a cabeça e ir para frente. Com a doação de terreno por Rinaldo Antunes, iniciou-se trabalho para a viabilização dos materiais da obra. Começamos a rodar os fazendeiros. Pensamos em fazer churrasco para ganhar dinheiro, para poder iniciar as obras. Ali nos deu, aí procuramos o Jordano, o Gismando, todos eles colaboraram, deram cada um uma novilha. E a Fazenda da Onça também, que nos colaborou, nos deu 2 novilhas, em vez de uma, nós pedimos uma, ele deu 2. E aí fomos correndo, pedimos tijolo também nas olarias, também não negaram. Deram um pouco, mas sempre 1 milheiro de tijolo. Nós fomos de uma, fomos da outra e fomos. E o Nicolau Abramides tinha olaria. Ele disse: pega o tijolo lá que você precisa e depois a gente acerta. Vai lá. Tivemos muita doação também. Nunca ninguém negou para a gente material quando a gente pedia. O Centro Espírita Allan Kardec de Penápolis começou a funcionar em sua sede própria, ainda sem ter sua construção concluída. A inauguração do prédio foi marcada em 29 de janeiro de 1972. Compramos uns bancos, não aqueles bancos, tábua comprida, compramos os bancos e o povo começou a ir. E começamos o trabalho. Até a conclusão, colocado portas, janelas, e o palco ali, tudo feito. E teve a colaboração do Centro Espírita Discípulos de Jesus com a mão de obra e do Mariano Dias Espírita, que ajudaram também na construção, ajudava, formiguinha, ali se havia, chegava domingo e estava cheio de gente. Foi assim que construímos o Centro Espírita Allan Kardec. Na década de 80, aos poucos, o Centro Espírita Allan Kardec de Penápolis foi crescendo na sua estrutura física. Quando aqui eu comecei, era somente essa parte aqui onde nós estamos, esse salão. Aí depois foi aumentando tudo, né? Foi aquela parte de externa, as salas. Foi feita na época do presidente, era o João Rodrigues Sanches, o Elton Signorini, o seu Evilásio Paiva. As obras tiveram início na gestão do presidente Marcos Camilo, em seguida lideradas e concluídas em 1995 pelo presidente Dr. João Rodrigues Sanches. Estruturação conseguida a partir de diversas campanhas de arrecadação por vários anos, possibilitando avanços ao SEAC, principalmente no atendimento do seu Departamento de Assistência Social.
o qual até então utilizava a sala de passes. Eu peguei esse departamento em 1985, que era coordenado pela dona Wanda Porto, e devido que ela mudou da cidade, eu e a dona Neuza ficamos nesse trabalho. Ele era feito dentro da sala de passe, tinham 11 famílias e era uma ajuda de alimento uma vez por mês. Fomos melhorando a cesta, aí começamos fazendo o bazar da Pechincha para tentar melhorar a cesta básica, mesmo assim de doações entre as voluntárias. Aí fomos assim estruturando, em organizar, em documentar, elaboramos fichas para ter as anotações das famílias que eram assistidas, sempre na sala de passe, porque não tinha outro espaço. E fomos angariando fundos para poder construir. Em 1995, a gente conseguiu realizar esse sonho de construir essa área da assistência social. A terceira sala, essa sala de triagem, os banheiros, o depósito, o salão a oficina de trabalho, e a cozinha. Com a inauguração das novas salas, foram feitos muitos atendimentos com apoio material, espiritual e diversos cursos para promoção e inclusão social. Um dos destaques, a reforma de casas de famílias carentes. O Centro Espírita Allan Kardec de Penápolis mantém vários grupos de estudos, oferece evangelização infantil e realiza reuniões públicas, às terças, quintas e sábados. Estamos comemorando 60 anos do SEAC de Penápolis. Uma casa que envolve a todos, acolhe a todos e generosamente coloca-se a dispor de cada um através dos seus frequentadores. De muita importância, de uma importância vital para todos aqueles que buscam o socorro, que buscam o atendimento, para aqueles que sabem que aqui encontrarão o amor, o respeito, o companheirismo e as bênçãos de nosso Pai. 60 anos de uma casa que nos acolhe e nos ampara. O SEAC de Penápolis, para mim, da parte de vista espiritual, foi a minha tábua da salvação. Porque, como você sabe, o meu avô, Sr. João Marques, foi o precursor do Espiritismo. E, embora eu tenha frequentado a evangelização do discípulo de Jesus, quando a gente cresce, tem outras prioridades, trabalhar, estudar, depois curtir a vida. E depois de casada, minha esposa começou a frequentar e eu vim junto. E aqui, através do estudo da doutrina espírita, eu aprendi a me modificar, combater vícios, algumas dificuldades que a gente tinha. Então eu vejo aqui como se diz, um pronto-socorro, uma oportunidade de renovação para cada um de nós. Então, no geral, eu acho que é uma bênção de Deus, que é como diz André Luiz, é um ponto de luz na escuridão da humanidade. Duas relevâncias importantes. Uma, a educação da doutrina espírita e do evangelho, a parte moral. E a segunda, o segundo eixo, vamos assim dizer, é a assistência a todas as criaturas enfermas ou aquelas que buscam aqui um bem-estar, aquelas que buscam ajuda que a medicina não dá. Esses são dois pontos vitais, a educação do espírito e o tratamento e o apoio aos encarnados. E também aos desencarnados, juntos, né? Os dois lados da matéria e fora da matéria. O SEAC de Penápolis é muito importante porque ele leva para as pessoas o conhecimento, leva para as pessoas o aprendizado daquilo que Jesus nos deixou e tudo aquilo que o nosso Allan Kardec codificou. Se você realmente estudar, você vai ver a importância que é o centro espírita. E eu não digo só o nosso Kardec, eu falo todos os centros espíritas, toda a doutrina espírita, né? Então eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se aperfeiçoando na nossa vida particular e transmitindo isso aí para aqueles que estão entre nós. E é isso que o centro espírita leva a todos nós.